tarde a todos. Nós estamos contentes de vocês estarem aqui nessa tarde, uma tarde gostosa hoje. E a gente vai seguir com a nossa palestra, mais uma deste ano. O nosso palestrante vai ser o Marcos Chiarelli. Todos que estão aqui já o conhecem, por acompanharem as suas palestras, livros, e aqueles que são alunos aqui nossos também já tiveram ou ainda terão aulas com ele. Eu vou passar brevemente os dados do Marcos, porque às vezes a gente fala assim, mas não precisa, o que importa é a pessoa de bem, né? O que ele traz, o que ele compartilha, o que ele já processa em si. Mas acho de extrema importância nós conhecermos cada um de nós que se dedica a essa causa da doutrina dos Espíritos, a essa propagação, a divulgação. Então, Marcos, nascido em família espírita, atua na doutrina há mais de 40 anos, é médium psicofônico e psicógrafo, recebeu o livro Muito Prazer, Eu Sou o Espiritismo, de autoria do espírito Manuel Dantas, que foi editado pela FEESP. Trabalhador do Centro Espírita União e Fraternidade, o CELF, educador e expositor espírita, colabora com vários centros da capital, realizando palestras e ministrando aulas sobre o Espiritismo. É diretor do projeto Sementinha do Bem, que atende a população em situação de rua da Zona Norte de São Paulo. Eu vou até pedir depois, em algum momento, se você quiser iniciar, né, antes da palestra, falar um pouquinho desse projeto Sementinha do Bem, só pelo nome, né, tão bonitinho, tão carinhoso, então falar um pouquinho para a gente. O nosso tema é revoltar-se porque é um tema que traz tantas reflexões, né, e nós somos pouco revoltados, né, seguimos tão bem, né, nessa nossa caminhada evolutiva. Ele vem dissertar aqui para a gente, trazer esse compilado dos estudos que ele fez. Ele vai abrir para algumas questões, caso tenha ao final da palestra, tá bom? E para a gente iniciar, nós vamos pedir para o Hélio fazer a prece inicial, e na sequência o Marcos já vem conversar aqui um pouquinho com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos então concentrando com os nossos amigos espirituais, esses dirigentes dessa nossa casa maravilhosa, Séria Jesus, que hoje traz aí o professor para trazer, né, lições, questionamentos, né? Então vamos pedindo aos mentores que possam iluminar o Marcos para que ele possa estar apto, pronto para trazer essas lições tão benfazejas. Que seja assim, que assim seja. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu vou subir um pouquinho. Olha como o livro é útil, serve de apoio em todas as horas. Né? O microfone. Estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? Muito bom. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Agradeço demais o convite, né? A Silvia me fez esse convite, agradeço a diretoria pela confiança no meu trabalho. O Hélio falou, trazemos um professor, eu sou professor de matemática, né? Leciono na rede pública e esse é o único título de professor que eu me permito atribuir, porque dentro da doutrina tem uma frase do Herculano Pires que diz assim, no Espiritismo, aqui na Terra, nós somos todos aprendizes, né? Então, o nosso único mestre Jesus, um título que tem tanto a ver com a nossa vida, com os dias atuais, não é? Tanta coisa acontecendo no mundo e frente a essas tantas coisas, de vez em quando o nosso coração pode se rebelar um pouquinho e aí uma pontinha de revolta pode aparecer. E a pergunta que fica é revoltar-se por quê? Né? Como a Silvia deu brecha, então, antes de eu falar sobre o tema, rapidamente, o projeto Sementinha do Bem nasceu pela ideia da minha filha, Mariana, que está ali. Durante a pandemia, nós sempre não, porque sempre é muito tempo, né? Mas durante já há muito tempo nós atuamos tentando atender o pessoal em situação vulnerável, principalmente aqueles que moram nas ruas, de alguma forma, fornecendo alimento, fornecendo agasalho, fornecendo remédio.
às vezes algumas famílias que passam por necessidades específicas, moram em comunidades, por exemplo, e aí o barraco pega fogo, né? E elas acabam perdendo o pouco que tem. Então a gente procura ajudar nessas situações. E na pandemia, quando todo mundo se recolheu, os centros fecharam, justamente na hora talvez que as pessoas mais precisavam de ajuda, todo mundo ficou com medo do contato físico. E com razão, não é? Porque o vírus era muito contagioso, mas enquanto nós nos isolávamos e nos tratávamos, justamente essas pessoas que vivem em situação de rua ficaram com um atendimento mais precarizado, né? E aí a minha filha teve a ideia, vamos vender aqueles vasinhos que a gente compra na Cobase, sabe? Que vem lá uma plantinha pequenininha, suculentas, né? E veio daí o nome Sementinha do Bem. A gente de recurso próprio não tinha, como não tem até hoje, não é? Mas então ela começou a vender para os colegas, não é? Para os amigos mais próximos, para os colegas da profissão, etc. E aí com o dinheiro arrecadado a gente fazia fundo para poder comprar essas coisas, né? Para atender esses necessitados. Hoje não vendemos mais as sementinhas do bem, porque o projeto, graças a Deus, cresceu, né? Nós temos uma grande rede de apoiadores e essa rede nos permite, então, sempre, né, que é possível, saímos às ruas, distribuímos os lanches, agora no inverno cobertor, no inverno mais do que um lanche, né? Um prato quente, uma lentilha com linguiça, né? Para dar uma sustância, né? Um café com leite bem quente, daqueles que fervem a mão da gente, enfim, e vai atendendo conforme as necessidades vão aparecendo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto e quem sabe até colaborar conosco, não é? No Instagram está lá Sementinha _ do Bem. Underline é aquela linhazinha que fica por baixo ali, né? Sementinha _ do Bem. Não tem muita coisa lá, porque a gente segue aquela máxima de Jesus que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, né? Então, vocês não vão ver a foto de ninguém recebendo nada, porque a gente não faz esse tipo de coisa. Quando a gente sai às ruas, vai sem telefone, sem câmera nem nada, mas tem pelo menos as nossas ações pontuais. Olha, hoje nós vamos fazer tal coisa, no Natal distribuímos tanto, na Páscoa que passou agora, além da distribuição normal, não é? Entregamos também ovos de Páscoa para eles, e aí é interessante porque você percebe que aquela pessoa que está lá é um ser humano como nós, né? A alegria que cada um tinha de receber um ovo de Páscoa, um chocolate, vai saber há quanto tempo eles não recebiam um mimo desses, né? Então, graças à generosidade, à bondade alheia que nós conseguimos, nós somos apenas instrumentos para que aqueles recursos cheguem aos mais necessitados. Então, Sementinha _ do Bem lá no Instagram, tá bom? Obrigado pela propaganda. E eu estou vendo aqui, não é? Para que os palestrantes sempre falem também da necessidade da casa, né? Que bom que nesse evento, hoje vocês trouxeram alimentos, né? Aqueles que puderam trouxeram alimentos. A casa tem 150 famílias, é isso, né? Que bacana, né? Então, colaborem, né? Colaborem porque esse serviço ele faz bem para o coração de quem dá, mais ainda daquele que recebe. Muito bom. Revoltar-se por quê? Né? Por que a gente vai se revoltar? Comecei falando, a gente vive num mundo hoje com tanta desigualdade, tanta violência, tanta situação estranha acontecendo. Alguns colocam isso na conta da regeneração que está se aproximando, outros ainda acreditam ao egoísmo do ser humano, à ganância, a sede pelo poder, pela dominação, e aqueles dramas particulares também, não é? Pessoas que convivem com enfermidades graves na família, alguém que está passando por um momento de dificuldades financeiras muito grandes por falta de emprego, enfim, filhos rebeldes, adolescentes que confrontam, tudo isso daí vai gerando em nós, que somos seres humanos, revolta às vezes, não é? Inconformidade, aquela pergunta, mas por que comigo? Né? Por quê? E aí eu vou falar uma coisa que eu lembrei, agora eu falei porque comigo eu lembrei. Posso falar, Nelly? A Nelly passou por um episódio faz alguns anos, né? Quanto tempo, Nelly? 4 anos. 4 anos. Ela teve, não é, câncer, né? E a gente fala até meio baixinho, quando eu era criança, a minha avó teve câncer e em casa não se falava esse nome, eles diziam assim, ela está com aquela doença, né? Aí a gente foi perdendo o medo, porque tem que perder o medo, a gente tem que enfrentar essas coisas, né? E a Nelly foi fazer uma palestra uma vez numa casa
casa que eu colaboro, que é a Maria Dolores, e aí ela falou que quando ela recebeu o diagnóstico, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é assim, mas por que comigo? Né? E ela inverteu essa pergunta e perguntou assim, mas por que não comigo? Né? Isso me marcou tanto, Nelly, porque mostra, né, a humildade dela e a humildade que todos nós devemos ter. Por que não comigo? Por que não a dificuldade financeira comigo? Por que não o desemprego comigo? Por que não o desentendimento, o obstáculo, o desafio profissional comigo? Por que não a enfermidade dentro da minha família comigo? Eu sou diferente dos outros, eu sou especial, né? Deus, quando eu nasci, me tocou com uma balinha de condão e falou, esse daqui não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, né? A gente está aí no mundo justamente para ser testado, para testar os nossos limites, para nos desenvolvermos diante das dificuldades. Então, todas essas situações que às vezes chegam e à primeira vista parecem coisas ruins, na verdade são benefícios. Né? Vamos ver o negócio aqui. Se eu for buscar lá no dicionário o significado do verbo revoltar-se, né? Do verbo revoltar, então a gente vai achar lá, ó, indignar-se, amotinar-se, rebelar-se. E por sua vez, esses três verbos aí, ficar zangado, insurgir-se contra alguém. Né? Insurgir-se. O que é amotinar-se? Quando a população, a tripulação de um navio, não é? Se amotina contra o capitão, eles querem tomar o poder daquele navio, né? Querem destituir quem está no comando. Quando nós nos insurgimos contra alguém diante das dificuldades da vida, estamos nos insurgindo contra quem? Contra Deus, não é? Porque primeira questão do Livro dos Espíritos, causa primária, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lá no fundo, o que nós vivemos hoje, então, Deus está nos permitindo viver. Deus permite que nós nos coloquemos diante de dificuldades que nós muitas vezes escolhemos no plano espiritual antes de reencarnarmos, seja com qual objetivo for, ou para nos reconciliarmos com alguém, ou para nos reconciliarmos conosco mesmo, perante a nossa própria consciência, ou para testarmos aquilo que já aprendemos e queremos ver se a base está bem solidificada. Né? Quando um aluno faz prova na escola, essa prova está cumprindo qual papel? Testando o conhecimento daquele aluno, para ver se realmente ele aprendeu. Então, se durante minhas vidas pretéritas eu fui cultivando a fé, a paciência, eu fui fortalecendo a minha tolerância, o meu trato com o próximo, pode ser que mesmo se eu não tiver um passado que me exija compensações, que é muito difícil aqui na Terra ainda, né? Mas digamos que alguém, né, já não tem inimizade nenhuma, se deu bem com todo mundo na sua última vida carnal, não colecionou inimigos nem adversários de nenhuma forma, né? Então essa pessoa vem isenta de expiações, mas ela pode pedir para ela mesma provas. Deixa eu ver se eu aprendi mesmo a ter tolerância. E aí ela pede provas para que a tolerância dela seja testada. Deixa eu ver se eu aprendi mesmo o desapego e se eu não dou valor mais às coisas materiais do que às espirituais. E aí ela vem e pede a prova da dificuldade financeira, a prova da pobreza, a prova da necessidade material. Então aquilo que nós dizemos hoje, possivelmente é o que pedimos no plano espiritual. Então é a primeira resposta, revoltar-se, porque se sou eu que pedi, se fui eu que pedi antes de reencarnar aquilo que eu estou passando hoje. Porém, algumas coisas eu não pedi, e aí elas acabam acontecendo. Então nós vemos, enquanto somos adolescentes, não é? A rebeldia se manifestando de diversas formas diferentes. O adolescente, às vezes, para confrontar ou até mesmo agredir de alguma forma a sua família, bebe, fuma, usa algum tipo de droga ilícita, porque o cigarro e a bebida também são drogas, mas são drogas lícitas, e chegará um tempo que na Terra que não existirão mais, ou pelo menos não serão permitidas livremente como são hoje, não é? Mas por enquanto são, então são drogas lícitas e ilícitas, comportamentos diversos que os adolescentes às vezes têm. São formas deles se expressarem para comunicarem às suas famílias de que eles estão revoltados com algo. E esse comportamento não é característico apenas dos adolescentes. Muitos adultos continuam levando essa rebeldia já na fase madura da vida. Tem comportamentos considerados diferentes daqueles que nós achamos que são os normais de uma sociedade, são confrontadores, revoltados, perguntadores, inquisidores, no mau sentido, porque perguntar sempre é bom, não é?
E por que acontece isso, né, gente? Entendendo o adolescente. André Luiz nos diz que, bom, antes disso, não é? A doutrina espírita nos diz que o nosso espírito, através do seu perispírito, começa a se conectar com o corpo de carne no qual ele reencarnará, já no momento da concepção. Célula a célula, molécula a molécula, essa relação vai sendo estabelecida e só se desmancha no momento da morte física, com a desencarnação. Esse processo de ligação do perispírito com a matéria, ele vai se consolidando mais ou menos até os 7 anos de idade. Até 7 anos a criança ainda não está totalmente ancorada no seu carro físico. A partir dos 7 anos já está. E aí, durante a primeira infância e a pré-adolescência, ela vai recebendo aquele espírito que está na forma de criança, que é um espírito milenar como nós também somos, criados há muito tempo. Talvez até mais velhos do que nós, mas naquela reencarnação está como um ser frágil ainda. Como nosso filho, como nosso sobrinho, nosso neto, nosso vizinho, alguém sob os nossos cuidados. Aquela criança então vai recebendo estímulos do meio em que vive, vai recebendo informações dos seus pais, daqueles que o criam, muito mais pelo exemplo do que pelo que dizem. Não é? Porque não adianta nada a pessoa que é responsável pela criação de uma criança falar alguma coisa e agir em sentido contrário. Porque a criança vai aprender o modo como ela age, não como o responsável fala. Hoje em dia a gente não sabe mais o que é isso, principalmente as gerações mais novas, porque todo mundo tem o telefone celular. Mas antigamente, quando era aquele telefone fixo em casa, e aí tocava o telefone, a criança atendia e falava, oi fulano! E aí o pai longe lá, diz que eu não estou, né? Baixinho, meu pai mandou falar que não está, né? A criança nos falava na sua inocência assim, né? O que eu estou ensinando para a criança dizendo uma coisa dessas? Olha, meu filho, você não pode mentir. E aí, na ocasião que eu não quero ser incomodado, eu digo, diz que eu não estou, eu minto para o outro. Então, o meu exemplo vai falar muito mais do que as minhas palavras. Mas, enfim, durante alguns anos, não é? Naqueles primeiros anos em que o espírito volta à arena terrestre, ele vai recebendo impressões do mundo. E aí, André Luiz vai nos dizer que, mais ou menos com 14 anos de idade, aquele espírito que teve o seu ancoramento, a sua ancoragem no carro fisiológico já completa, ele começa na adolescência a ter a percepção do mundo como ele entendia em suas vidas pretéritas. E aí ele mistura tudo aquilo que ele recebeu durante a sua infância com as suas próprias opiniões, com as suas próprias impressões, com o seu próprio modo de ser. E isso às vezes gera conflito. Principalmente se é um espírito que veio numa família que não tem tanta afinidade espiritual. Aí aquilo começa a gerar conflito. E isso caracteriza a rebeldia do adolescente. Então, antes da gente condenar o adolescente, castigar, brigar, discutir, vamos procurar entender o que está se passando naquela cabeça. Não é a questão de passar a mão na cabeça, não é como hoje existe essa expressão, para concordar com tudo que um adolescente faz que seja considerado errado. Não é isso. É procurar entender, é se colocar no lugar dele, com os valores dele, com o que ele recebe de informação também, externamente à nossa casa. E aí, misturando tudo isso com a influência do seu passado, a gente começa a delinear um cenário de maior entendimento por que o adolescente é revoltado. Isso ajuda bastante quem tem ainda adolescentes na família. E quanto ao adulto revoltado? Se o adolescente a gente explica a sua rebeldia nesse sentido, hormônios, não é? A sexualidade aparecendo, conflitos íntimos da escola, enfim, não é? Adolescente a gente vai buscar explicação para tudo. Mas e o adulto revoltado? Por que o adulto se revolta? Porque não tem a vida que gostaria de ter. Basicamente isso, não é? Eu queria ser mais saudável, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais rico, eu queria ter a vida que eu vejo o meu vizinho, o meu irmão, o meu primo, o meu colega de trabalho ostentando nas redes sociais. Nas redes sociais tudo é muito lindo, muito maravilhoso. Né? Antigamente a gente falava a família Doriana, né? Aquela propaganda de margarina, né? Que todo mundo feliz.
Lá em casa, graças a Deus, nós somos todos felizes e não acordamos de mau humor. Mas não conseguimos nos reunir naquela mesa do café da manhã, com um café da manhã de hotel, né? E é queijo, e é presunto, e é o pão, e a margarina, e o pão de queijo, suco de laranja, tudo. A gente mal e toma um café com pressa, né? Porque a vida é corrida, né? Então a gente falava da família de Margarina, a família Doriana. Hoje a família Doriana se transferiu para as redes sociais. Eu passo algum tempo do meu dia vivendo a vida dos outros. Puxa, como eu queria ir nesse restaurante que ela foi. Puxa, como eu queria fazer essa viagem que eles fizeram. Puxa, como eu queria ter esse carro novo que ele comprou. Isso vai gerando uma insatisfação dentro de nós que pode terminar na revolta. E aí, se a gente não tem amadurecido ainda o conceito de que passamos as necessidades absolutamente condizentes com o aprendizado que eu preciso ter, a revolta se instala. O Espiritismo tem essa vantagem, ele vem nos explicar. Você está colhendo hoje aquilo que você semeou ontem. Se a tua vida hoje não está boa, se você está insatisfeito com tudo que lhe cerca, é o tempo agora de semear um novo amanhã. O Espiritismo nos dá essa certeza. Nos dá essa certeza. Então, quem não tem essa certeza, acaba cultivando a revolta. Chico Xavier fala que na reencarnação ninguém erra de endereço. Aquele parente chato, aquela esposa que quando eu namorava vira um conto de fadas ao contrário, não é? Ela é princesa e depois do casamento ela vira bruxa. O esposo é príncipe e depois vira sapo, em vez de ser sapo antes vira príncipe depois. Por que essas coisas acontecem? Porque a gente vai se revoltando, a gente vai se conformando, vai não aceitando os caminhos que nós escolhemos traçar na vida. Porque nós somos muito bons em terceirizarmos responsabilidades. Quanto o único responsável por nossa felicidade ou infelicidade somos nós mesmos. Nós mesmos. Motivo de revoltas podem até aparecer quando não sabemos quem é o primeiro sujeito que está lá por trás. Sou eu. Para a nossa surpresa, sou eu. E mais ninguém. Sou eu o artífice da minha tristeza ou da minha alegria. Do meu sucesso ou do meu insucesso. Ah, Marcos, você está falando de sucesso material, profissional? Também, mas não só disso. Sucesso de vida. O que é um indivíduo bem-sucedido? O mundo tenta nos convencer que é aquele que se destaca, que tem poder, que tem dinheiro, que faz todas essas coisas que eu falei, que vai no restaurante da moda, faz aquela viagem que todo mundo está fazendo, mas na verdade o indivíduo de sucesso hoje é aquele que deita a sua cabeça no travesseiro de noite e consegue dormir com a consciência limpa. Como diria Santo Agostinho lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, aquele que faz o exame do seu dia e percebe se ele deixou de fazer alguma coisa que podia fazer para ajudar alguém, ou se ele fez alguma coisa que prejudicou alguém. E aí no dia seguinte, isso vai servir de termômetro para ele continuar vivendo como estava ou corrigir alguma coisa na sua vida. Podemos ser instrumentos de Deus na Terra a todo momento. Basta querermos. Nós nos enganamos com o que o mundo material nos oferece. Nas questões 711 até 717 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar do gozo dos bens terrenos e do necessário e do supérfluo. Ele pergunta, já na 711, o homem, simbolizando a humanidade, né, o ser humano, pode usufruir do que a terra lhe oferece? E aí a resposta, isso é inerente à sua necessidade de sobrevivência. Nós podemos sim usufruir de tudo que a terra nos oferece. Trabalhando, conquistando tudo honestamente, precisamos viver aqui na Terra. E para viver, temos que ter onde morar, temos que ter o que comer, temos que ter o que vestir. Essas coisas são supridas materialmente, não é? Mas aí depois do gozo dos bens terrenos, quando ele chega no necessário e no supérfluo, os Espíritos vão nos dar uma resposta que causa muita reflexão. Nós trabalhamos tanto hoje, mesmo com tanta tecnologia sendo desenvolvida, e olha que na época de Kardec não tinha tanta tecnologia assim, né? Ele fez a compilação lá das respostas que compuseram no Livro dos Espíritos, são luz de velas.
Hoje, inteligência artificial, facilidade de internet, o mundo na palma das mãos através do telefone celular, com toda essa tecnologia, nós ainda continuamos trabalhando demais. Por quê? Porque os espíritos responderam assim, né? O que é o supérfluo e o que é o necessário. Que o ser humano cria necessidades artificiais para ele. As nossas necessidades básicas que precisam ser atendidas são as mesmas desde que o mundo é mundo. Precisamos nutrir o nosso corpo através da alimentação, precisamos nos proteger do frio, das intempéries, através do agasalho, da casa. Antigamente precisávamos nos proteger do ataque de animais também, não é? Nas cavernas, depois nas fortificações, que acabou virando nossos lares de hoje. Precisamos ter saúde. Essas são as nossas necessidades básicas. Todo o resto são necessidades artificiais. Eu preciso trocar esse meu telefone porque ele já não é o último modelo. Eu preciso trocar de carro porque já faz 2 anos que eu estou com aquele carro. Eu estava conversando uma vez com um rapaz que tinha uma caneta Montblanc no bolso, uma marca bastante cara, não é? E ele disse que ele comprou aquela caneta porque no ramo de negócios dele, ele precisava ir fechar o contrato com aquela caneta no bolso, porque senão ele seria desvalorizado pelo gerente, pelo diretor, enfim, pelo outro lado da negociação, e não fecharia um contrato com a empresa dele. Se ele levasse talvez uma bique no bolso. Necessidades artificiais que nós vamos agregando aí durante a vida, e depois, suamos para conseguirmos cumprir essas necessidades e dar conta delas. Esse livro eu recomendo para todas as pessoas que sabem ler. E para aqueles que não sabem ler, eu recomendo que procure alguém que sabe ler e peça para que seja lido para ele. Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, como nós conhecemos em português, viveu no final dos anos 1800, começo de 1900. Se não me engano, ele desencarnou em 1910. Se não me engano, não, tenho certeza, que eu associei a desencarnação dele com o nascimento do Chico, né, em 1910. Mestre da literatura russa, escreveu livros conhecidíssimos como Guerra e Paz e Ana Karenina, e outros tantos com contos de moral cristã. Tolstói, no final da sua vida, foi um cristão fervoroso, e neste livro, De Quanta Terra Precisa um Homem, ele colocou 4 ou 5 contos, todos eles com alguma moral relacionada ao Evangelho. O último conto do livro tem esse título, De Quanta Terra Precisa o Homem. E eu vou contar rapidamente essa história aqui. 2 irmãs estavam conversando na Rússia daquele tempo. O livro foi escrito em 1886. Livro baratinho, viu, gente? Se vocês procurarem na Amazon, é bem baratinho, porque até o livro é fininho. Os contos são muito curtos. 2 irmãs estavam conversando, uma delas morava na cidade, outra delas morava no campo. E a que morava na cidade se gabava para a irmã que morava no campo. Eu vivo numa casa muito grande, eu tenho criados, e você vive ali na fazenda, cultivando a terra, você mesmo vai lá com a enxada e cava. E a irmã, então, se sentia inferiorizada por causa disso. E dizia para ela, tentando justificar para si mesma, não é? Mas a nossa vida é boa, meu marido trabalha no campo e traz para dentro de casa aquilo que a gente precisa para sobreviver. A gente come daquilo que planta, come daquilo que cria, dos animais. Ah, mas os meus filhos têm roupas, etc. E os seus filhos vestem sacos, não sei o que lá. Ficavam lá, né, se comparando. Até que aquela irmã que mora no campo vai para casa, conta essa história para o marido. Aí à noite o marido fica pensando, né? Puxa vida, e se eu tivesse mais terras? Eu tenho um pedacinho de terra aqui, onde eu planto a minha horta, onde eu crio meus animais, que dá para a gente viver. Mas e se eu tivesse mais terras? Eu podia ter uma horta maior, podia criar mais animais e podia dar uma condição melhor para a minha família. E aí ele começa então uma peregrinação ao longo de muitos anos, empregando todo o seu tempo, com muito sacrifício, todos os seus recursos para ir adquirindo terras. Vou contar bem resumido, tá? Não tenho, né, a verve do Tolstói, né, para contar a história. É mais bonito ele escrevendo do que eu contando, né? Mas enfim, aí ele vai adquirindo, chega uma hora, depois de muitos anos, ele já está bem de vida, só que trabalhando demais, de sol a sol, não é? Ele, os filhos, todo mundo ali, porque era muita terra para cuidar. Aí chega uma hora que um viajante aparece lá, naquela região onde ele morava, e diz que não sei onde, ali, um povo inculto
que tinha um território imenso, estava dando quase de graça a terra lá. Era só chegar com presentes para eles que eles davam terra. Esse homem, picado pelo vírus da cobiça, da ganância, não é? Fala, eu vou viajar para lá então. Pega o seu capataz, vai para esse lugar, encontra aquele povo, não é? E leva presentes, leva chás, leva especiarias, leva alguma coisa lá que agrada muito, não é? E aí eles respondem assim, puxa vida, você nos deu tanto presentes, olha, você pode escolher a terra que você quiser aqui, que a gente te dá. É mesmo, você me dá, não vai nem cobrar, não vou nem cobrar, você trouxe tanta coisa pra gente. Vamos combinar o seguinte, amanhã cedo, você sai caminhando e até onde você chegar e conseguir voltar antes do sol se pôr, aquela terra vai ser toda sua. E aí o homem nem dorme de noite, ele fica pensando, puxa vida, em um dia eu consigo andar quanto? 8 milhas, 10 milhas, 12 milhas, né? Numa medida que eles tinham lá. E aí fica ansioso. Mal o sol começa a aparecer, ele já acorda todo mundo e fala, vamos, porque eu quero caminhar, eu quero alcançar a maior porção de terra que eu conseguir. Aí assim fazem, eles vão para o alto de uma montanha, para aquele povo poder olhar para onde ele está caminhando, e dizem assim, ó, cada lugar que você chegar e achar que lá já está bom, cava um pouquinho e faz um monte de grama, um monte de terra ali, que é para a gente saber que você foi até lá. Mas tem que voltar antes do sol se pôr. Tá bom. Aí ele vai, não é? Então, tá combinado. Vai junto com o capataz, para no ombro e vão, andam. Aí o capataz fala, já tá bom, patrão. Vamos cavar um montinho aqui para garantir. Cava, bota um montinho de grama, de terra ali, mas fala, olha, para lá tem água, ia ser bom para a criação dos animais. Vamos caminhar para lá também, dá tempo ainda de voltar. E aí vão, caminham, cansam, suam, não é? Levam um cantilzinho, a água já acabando, e assim vai o dia inteiro. Cada lugar que ele chegava e cavava um montinho, ele pensava, eu ainda consigo mais um pouco. E mais um pouco. Chega uma hora que ele já está bastante cansado. E ele começa a se preocupar, eu não vou conseguir voltar na mesma velocidade que eu vim. Acho melhor já começar o trajeto de volta. E aí vai e volta, cansadíssimo, exausto, vê no alto da montanha, de longe, aqueles homens e o sol começando a se pôr, e aí ele fica desesperado, porque naquele trato estava assim, se você não conseguir voltar, você não vai ter terra nenhuma e você vai perder todos os presentes que você deu para a gente. E aí ele vai, se esforça, mas o coração dele já batia acelerado. Ele pensava assim, meu Deus, eu vou morrer de cansaço e não vou conseguir chegar lá em cima. E aí, o sol já se pondo, ele no sopé do monte se entristece, pensando, não consegui. Caminhei tanto, querendo conquistar mais terreno e não consegui. Mas aí, um lampejo de razão passa na sua cabeça e ele fala, como eles estão no alto do morro, para eles o sol não se pôs ainda. E vai no último esforço se escorando na pá. Na hora que ele chega lá no alto do monte, o sol está terminando de fazer a curva no horizonte, e todo aquele povo aplaude, conseguiu, vamos amanhã descer para ver aonde são os limites do teu terreno. Só que o homem, quando chegou lá, caiu de cansaço, não se mexia mais, não falava. Aí alguém chega lá, né, dá um cutucão, morreu. O capataz pega a pá, cava um buraco e fala assim, para o meu patrão, mais ou menos 1 metro de terra bastou. Quanta terra um homem precisa? Isso vem de encontro às nossas necessidades artificiais. Estamos correndo atrás do quê? E o que nós não conseguimos e nos frustramos e nos revoltamos? Qual que é o nosso objetivo de vida? Quem está aqui dentro desta casa conhece o Espiritismo. Vivemos na Terra para quê? Vivemos na Terra para quê? Para acumular bens materiais, para satisfazer as nossas próprias necessidades, ou para seguir um exemplo e guia, como os Espíritos responderam na questão 625, que é Jesus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o que mais serve. Para que nós estamos vivendo? Com o que nós estamos nos revoltando, que está de errado, que não estamos conseguindo obter? Até mesmo a saúde. Por que revoltar-se quando a saúde não vai bem? Se aquilo está contribuindo para o desenvolvimento de alguma coisa que eu ainda não tenho. Porque a nossa prova só termina na hora que a gente assimila o aprendizado que ela tem para nos oferecer. Se mesmo assim
a gente ainda tiver dúvida, quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, ele é questionado assim: tu és o rei dos judeus? Pilatos pergunta. E aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros impediriam que eu fosse entregue aos judeus, mas por ora o meu reino não é daqui. Então, tirando o espiritismo de lado, tirando o que o Marcos está falando de lado, vamos ouvir Jesus. O meu reino não é deste mundo, ainda, um dia vai ser. Né? O que nós estamos perseguindo que não pertence à nossa verdadeira vida? O que nos revolta que não diz respeito à verdadeira vida de todos nós, criaturas humanas? O reino de Jesus não é daqui, o reino de Jesus é o nosso reino. O que nós estamos perseguindo? Ah, Marcos, isso tudo é muito bonito, né? A história do Tolstói é bonita, o que está no Evangelho é bonito, mas eu ainda tenho uns problemas aqui na minha vida que se eu fosse te contar, meu amigo, você ia chorar junto comigo. Ah, é? Você tem motivo para se revoltar? Tenho. Né? A gente acha sempre que tem. E respeito quem vai dizer que tem. Porque às vezes algumas situações são muito difíceis de passar mesmo. Mas, nesse momento, então, eu vou lembrar do Jerônimo Mendonça. Quem conhece o Jerônimo aqui? Levanta a mão para eu ter noção. Tá. Não é todo mundo que bom, né? Mas da metade eu acho que não conhece. O gigante deitado. Por que gigante deitado? Porque gigante, em primeiro lugar, ele tinha 1,93 m. Alto, rapaz. E deitado porque ele teve uma doença que passou o resto da vida deitado. Tá? Viveu de 1939 até 1989, ou seja, 50 anos, né? Desencarnou jovem. Nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, mais ou menos 200 quilômetros de Uberaba. Isso é importante saber porque ele visitava sempre o Chico. Né? Ele teve uma artrite reumatoide. Eu não sou médico, eu não sei exatamente como é que é essa doença, mas ela é paralisante. Tá? Viveu os últimos 35 anos de vida cego e tetraplégico. Só mexia a cabeça. O que aconteceu com o Jerônimo? Até os 15 anos de idade frequentou a igreja presbiteriana, era uma pessoa de verbo muito fácil, não é? Como os palestrantes espíritas, ele desempenhava um papel ali de pastor, de palestrante, falando para os jovens, com 15 anos de idade. Ele tinha muita facilidade de falar das escrituras, do Antigo Testamento e tal, só que com a desencarnação da sua avó materna, ele não encontrou respostas na igreja protestante e foi procurar o espiritismo. Então, dentro do meio espírita, já começou a frequentar um centro lá em Ituiutaba, não é? Se engajou dos 15 aos 18 anos ali e tal, assistindo palestra todas as semanas, logo foi chamado também para falar em nome da doutrina, e um espírita muito promissor. Jovem, atlético, apesar de alto, tinha um corpo atlético, 18 anos, não é? Adolescente, gostava de jogar futebol, gostava de ir no cinema, tinha uma vida normal para os jovens daquela época. E aí, às vezes, ele sentia umas dores no joelho quando jogava futebol. Dores terríveis nas pernas, terríveis. E isso o impediu de jogar futebol. Ele, muito alto, já não conseguia direito ficar em pé direito. Ele precisava de um apoio, de uma bengala, de uma muleta, alguma coisa assim. Mas ele foi levando, Na época, ele assistia às matinês do cinema e tinha o filme do Tarzan, não é? E ele nunca contou isso para ninguém, mas enquanto tomava banho, ele batia no peito igual o Tarzan e falava, né, igual o Tarzan fazia, porque ele gostava, ele queria ser como o Tarzan. Até que, com 18 anos de idade, ele está ali no último lugar do centro, lá na última fileira de cadeiras. O palestrante era médium e um médium inconsciente. No meio da palestra, ele sente a presença de um espírito, então, e começa a falar sem saber para quem está falando, e depois nem se lembrou mais do que estava falando. E aí ele disse o seguinte: venho trazer a mensagem para um Tarzan que está na plateia. E aí o Jerônimo pegou, opa, né? Quem Tarzan? Ninguém sabe que eu falo isso, será que tem mais algum Tarzan aqui? Prepara-te, pois vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres de verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso do teu destino? E aí o palestrante volta assim, de novo, continua a palestra, e o Jerônimo fica encucado. Ninguém sabia para quem estava sendo aquela mensagem, mas o Tarzan era ele sabia disso. Pouco tempo depois dessa palestra, ele foi assistir O Vento Levou no cinema. Um filme de quase 4 horas. Não tinha lugar,
era diferente naquela época, não existia lugar marcado, não é? A sessão lotada, a única sala da cidade. Aí ele assistiu o filme de pé, encostado lá na parede, perto do projetor, lá atrás. 4 horas de pé. Na hora que ele foi sair do cinema, ele não conseguia andar. Alguma coisa tinha enrijecido nas pernas dele, teve que ser carregado. Ficou 3 meses acamado tentando fazer tratamento, até que veio o diagnóstico da artrite reumatoide. Ele nunca mais andou. E isso foi progressivo. Ele foi sendo paralisado, membros, pés, pernas, mãos, braços, pulmão. Não conseguia mais respirar direito. E aí uma hora ele pega e fica cego também. E já com compreensão do espiritismo, a mãe, meu Deus, né, como que você ficou desse jeito, meu filho? Aí ele falava, mãe, graças a Deus eu estou assim e não estou mudo também, eu pelo menos posso falar. No começo, como o Jerônimo era muito grande, e ele queria continuar frequentando o centro, fazendo palestras, indo ao cinema, improvisaram uma porta para servir de maca para ele. Imagina o desconforto. Levavam os amigos, pegavam aquela porta e levavam o Jerônimo para cima e para baixo. Se cotizaram, fizeram uma vaquinha, compraram uma Kombi. Tiraram os bancos de trás da Kombi para que a porta coubesse ali. E com isso ele viajava. Ia para cima e para baixo. Começou a ir para Uberaba, conversava muito com o Chico. Já no final da vida, ele vai para Uberaba, não é? Com muito sacrifício. E aí o Chico fala, o que foi, meu filho? Ah, eu passei no médico e ele disse que a minha vida está por um fio, Chico. E aí o Chico falou para ele, ô Jerônimo, existe fio de linha e fio de aço. Continua trabalhando no bem, que o bem engrossa o fio da vida. O Chico falou para o Jerônimo. E o Jerônimo ia, e trabalhava, e fazia palestra. Tem muita coisa interessante nesse livro do Nicola Fratari Neto, que é um médium, lá de Ituiutaba, conviveu com o Jerônimo e depois começou a receber, se não me engano, esse daí é o 3º livro que o Jerônimo escreveu, por isso que chama Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Né? O Jerônimo continua na espiritualidade, trabalhando em nome de Jesus. E aí a gente vê aqui já uma maca feita sob medida para ele, olha só, tem aquele formato meio de S, assim, ele está dando uma entrevista numa televisão aí. Isso era um estúdio, né, lá dos anos 1970, olha só, uma câmera imensa, né, a repórter do lado ali. Tá? Ele ia fazer palestra assim, ó, cego, com os óculos pretos, né, não conseguia se mexer, alguém segurava o microfone, e ele arrastava multidões para o centro espírita, porque era uma pessoa muito eloquente. Gravou discos com músicas, com poemas, com mensagens de incentivo, agradecendo a Deus. Fundou grupos de jovens, mocidades espíritas. Todos o acompanhavam nessas suas loucuras aí. Né? Um dia, o Jerônimo fundou 2 centros espíritas lá em Ituiutaba e contribuiu com diversas outras casas assistenciais. Ele estava construindo um orfanato. Aí o mestre da obra chegou para ele e falou, Jerônimo, o dinheiro acabou, a gente não consegue fazer o acabamento, sem acabamento não dá para recolher criança aí dentro, né? Aí ele, preocupadíssimo, não tinha mais para quem pedir, foi para Uberaba. Ô Chico, o dinheiro acabou. Aí naquela época o Roberto Carlos ia muito lá em Uberaba também falar com o Chico, né? E aí o Chico falou, olha, Roberto esteve há pouco tempo aqui e disse que quer colaborar comigo e tal, por que você não procura ele? Eu falei, Chico, mas onde ele está? Ele está aqui? Aí não, está lá no Rio de Janeiro, está fazendo show. Aí ele ficou sabendo que o Roberto ia fazer um show no Canecão do Rio de Janeiro. Era uma casa de show famosa ali. Entrou na Kombi com os amigos e foram lá para o Rio, de Minas para o Rio. Chegaram lá na porta do Canecão, sem ingresso, sem nada, na hora do show. Botaram a maca dele atravancando o caminho. E um segurança, olha como a espiritualidade trabalha. E o Chico sabia de tudo, né? O segurança que estava ali selecionando, né, ajudando as pessoas a entrarem, era espírita. E conhecia o Chico. E falou, rapaz, você está atrapalhando aqui. Não, mas foi o Chico que mandou eu vir procurar o Roberto. Ah, o Chico, peraí, eu vou te botar lá dentro para falar com o Roberto, então. Vai lá, fala com o Roberto Carlos. O Roberto fala, põe ele aqui na frente do palco. Ele assiste o meu show e depois a gente conversa no camarim. Olha só, caridade anônima, gente. Eu aposto que ninguém sabia dessa história do Roberto. Depois do show, o Roberto fez um cheque para ele, que não só bancou o término da obra, mas os primeiros anos de funcionamento desse orfanato. Caridade anônima. Né? Isso foi revelado depois pelo Fratari numa entrevista que eu vi, né? Num podcast. Hoje é chique, né? Podcast. Jerônimo Mendonça, gente. Se alguém tinha razão para se revoltar, era ele. Mas não, ele recebia todo mundo com alegria. Essa dificuldade, né, que os músculos foram enrijecendo, às vezes ele precisava colocar
um saco que tinham feito para ele com tijolos, ele deitado em cima do peito, que era para o peito poder abaixar quando ele respirava. Dores terríveis, dores terríveis. Aí um fazendeiro chegou numa farmácia e disse, eu quero um remédio e tal, e o farmacêutico percebeu que o que ele estava pedindo podia matar alguém, um remédio forte, naquela época não devia ter receita direito, nada, né? Ele falou, por que você quer isso? Eu falei, não, eu quero para mim e tal. Ele falou, eu sei qual que é a tua intenção, o farmacêutico falou, mas eu vou te propor uma coisa. Eu só vou vender esse remédio para você se antes você for conversar com o Jerônimo, nessa cidade aqui em Ituiutá. Aí o farmacêutico vai lá, o fazendeiro vai lá, Jerônimo Mendonça, aqui e tal. Aí a irmã faz ele entrar na sala, e na hora que ele vê o Jerônimo deitado naquela maca em S, cego, sem poder se mexer, só virando a cabeça de um lado para o outro, ele fala, foi esse homem que o farmacêutico mandou procurar? Ele vai me dissuadir de me matar? E aí o Jerônimo fala, ô meu filho, chega aqui perto para a gente conversar. E numa conversa de mais de 2 horas, ele faz o fazendeiro ver que aquilo pelo qual ele estava se desesperando, que eram dívidas, a família dele ia perder a posição social que tinha. Não era motivo para tirar a própria vida. Ele falava assim, porque o fazendeiro falou, eu vou ter que trocar a minha fazenda pelas notas promissórias. Aí o Jerônimo falava, se alguém te propusesse trocar a tua fazenda por um olho seu, você trocaria? Falou, mas que conversa besta, Jerônimo. Lógico que não. E se fosse por uma perna sua, você trocaria? Não. E se fosse por um filho seu? Mas lógico que não. Ele falou, então, você está trocando por papel que você assinou. Você ainda tem olho, tem perna. Você anda, você tem família. Olha para mim, o Jerônimo falou. E aí aquele fazendeiro sai de lá e não volta para a farmácia para comprar um remédio para se matar. E o Jerônimo atendia todo mundo, falava no telefone com todo mundo. Quem era do tempo do telefone fixo sabe que tinha um suportezinho que a gente colocava no ombro, né, que dava para encaixar ali, e ficava horas falando no telefone, pedia, fazia caridade, viajava, ia, né? Ele foi numa palestra lá na Bahia, viu, o Divaldo, e aí estava na beira do palco, e o Divaldo conta isso, né, contava, e está gravado aí na internet, chega um bêbado, né, e olha para o Jerônimo e fala assim, levanta, tiranda. E o Jerônimo, meu filho, não consigo. Levanta, tiranda. Ele falou, não vai dar, fica para depois. Homem de pouca fé. Igual eu contar isso na palestra dele. Se alguém, então, tinha por que se queixar, esse alguém é o Jerônimo, gente. Mas ele não se revoltou. Diante de toda a situação desafiadora da sua vida, ele continuou trabalhando em nome de Jesus. E para encerrar minha fala, então, eu vou ler essa oração que o Jerônimo ditou para o Nicola, psicografada por ele, né? Muito obrigado, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Apesar do Jerônimo ser cego em vida, ele tinha a sensibilidade de enxergar as coisas que na correria do nosso dia a dia a gente não enxerga. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar. Isso já é espírito dele, né? E a gente que tem todas essas facilidades não agradece. A gente anda, a gente fala, a gente se mexe, a gente toma banho, a gente come, sem precisar da ajuda dele. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar no próximo e pelas imperfeições que ainda trago comigo. Jerônimo agradecia pela solidão, porque isso nos leva à reflexão. E, segundo ele, nos faz procurar Deus no próximo. Olha que coisa bonita. Agradecer pelas imperfeições que ele ainda tem, porque elas fazem parte de nós, do nosso processo de crescimento. Senhor, ensina-me a ter paciência, sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. Lei de trabalho. Até quando o homem deve trabalhar? Até o limite das próprias forças. E muito obrigado pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. Jerônimo Mendonça. Que a gente leve isso conosco, não só hoje,
Porque essas coisas ficam na nossa cabeça, às vezes, por pouco tempo, né? Que a gente leve para a vida. E toda vez que surgir uma situação de desafio muito grande, que nos direcione para o desânimo, que o Jerônimo brote dentro do nosso coração. Fala, meu amigo, você quer trocar essa situação que você está vivendo aí por um olho teu? Quer trocar por um braço? Quer trocar por um filho? Não? Então é só isso, gente. Troque pelo que a vida está te oferecendo trocar, porque tudo passa. Tudo passa. E no final, a gente vai estar mais próximo do coração de Jesus e da figura de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu tive a felicidade de psicografar esse livro, apesar das minhas inúmeras limitações, não é? Mas Abel Dantas me escolheu. Um livro que está fazendo muito sucesso. A primeira impressão dele já está esgotada. A FESP encomendou a segunda impressão, que está caminhando já para esgotar também. Se Deus quiser, nós vamos ter uma terceira, tá? Eu trouxe um exemplar para ser sorteado aqui. Esse livro eu doei os direitos autorais à Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque assim como o NESG e todas as casas espíritas, eles fazem um trabalho maravilhoso. Tá, né? Eu tive lá, a festa está fazendo 90 anos esse ano. Faz 15 dias eu tive na comemoração e eu me surpreendi porque eu não fazia noção do atendimento espiritual deles. Eles atendem 112 mil pessoas por mês, gente. Olha só que maravilha, né? 4 mil famílias por mês. Então precisa de recurso para isso, não é? E, humildemente, né, a gotinha d'água no oceano, as vendas desse livro, de alguma forma colaboram lá. Dá para ser comprado diretamente lá na FESP, na livraria física, ou através do site loja.fesp.org.br, ou na Amazon também. Tem a versão para o Kindle, quem é moderno e gosta, né? Eu vou sortear, então, foi até que número, Silvio? Até os 53. A minha filha está ali. Tem algum auditor aqui? Se quiser fazer uma auditoria, ela está com o sorteador eletrônico lá, até 53, tá? Mas ela não está com um ali? Não sei se você está com um também, Silvia? Você quer que eu faça aqui mesmo? Pode fazer. Ah, você está com o sorteador aí também? Não, eu não. Ah, o saquinho? Ah, então vamos tradicional. Não vai ter papelada. Não. Tá pronto? Sorteou? 53, né? Isso. Igual o peão da casa própria, né? 13. 13? Número da sorte aí para quem? Opa, meu amigo lá, 13. Como que você chama? João. Livro para o João, então. Espero que a leitura seja agradável para você.